Balerion, Veiga e Meraxes. Os dragões dos conquistadores tinham os nomes de deuses da antiga Valíria e moldaram tanto o continente quanto o imaginário de Westeros. É indiscutível que foram os dragões que permitiram a Aegon e suas irmãs unificar os Sete Reinos. Mas será que foi apenas isso que sustentou esse novo organismo político? Se esse é o tipo de coisa que te interessa, é exatamente isso que vamos fazer aqui nesse canal. Nesse vídeo, vamos dissecar o poder dos Targaryen e falar sobre a construção da narrativa e dos símbolos que moldaram a legitimidade da dinastia. Para entender a anatomia desse poder, não vamos olhar apenas para o fogo, mas para a estrutura que ele moldou. Antes da conquista, Westeros não era um todo, mas uma coleção de membros, desarticulado, sempre dividido e sempre em guerra. Não é à toa que a época da invasão dos Andalus foi conhecida como a Era dos 100 Reinos. Durante os milênios que seguiram até a época da conquista, houve uma gradual consolidação das regiões que acabaram por se tornar os Sete Reinos. Mas apesar disso, Westeros ainda era marcado pelas inúmeras guerras. Quando Aegon e suas irmãs invadiram, esse era o cenário. Vários reinos e incontáveis conflitos. No momento da conquista em si, toda essa área que viria a ser as Terras Fluviais e as Terras da Coroa estavam sob domínio da Casa Roa. No entanto, em sua sede Império do Dragão, Aegon olhava para Westeros com outros olhos. Imagine um mapa sem uma única fronteira. Seus rios, florestas, montanhas e castelos estão lá, mas as fronteiras não existem. Era assim que Aegon olhava para o continente, e foi dessa maneira que ele encomendou a mesa pintada Império do Dragão. O mapa de Aegon não era apenas uma ferramenta cartográfica ou tática, era uma declaração de intenções. Westeros deveria ser um único reino para um único rei. Estava então criado o primeiro símbolo do projeto de unificação de Westeros. Junto à mesa Império do Dragão, logo iriam se adicionar as lâminas de aço valeriano que os irmãos usavam, a espada de Aegon, Blackfyre, e a espada de Visenya, Dark Sister. Ainda falando de lâminas, o fogo de Balerion atuou como um agente alquímico da unificação na criação do Trono de Ferro, o maior símbolo de poder após a conquista. Não foi apenas o calor que derreteu o aço, foi o poder valeriano consumindo as pretensões de soberania de cada antigo rei. O resultado é um monumento desconfortável e perigoso, uma lembrança constante de que o novo reino unificado foi forjado do metal retorcido de 1000 espadas e sobre as cinzas de um passado fragmentado que jamais voltaria a existir. Assim, o Dragão do Conquistador, o maior e mais poderoso dragão dos Targaryen, ou pelo menos o mais poderoso desde a perdição, é a materialização dessa nova era, porque destruir o que havia antes não é suficiente. De certa maneira, os Andalus já tinham feito isso, e os primeiros homens antes deles. Mas apesar dessa sua criação, um dragão é antes de tudo uma arma. E seu principal poder é justamente o de trazer destruição. Isso fica evidente em seu uso em Harrenhal. A lenda diz que a última pedra da construção do imponente castelo de Harrenhal, construído por Harren Negro, teria sido colocada no mesmo dia em que Aegon e suas irmãs teriam pousado em Westeros para dar início à conquista. "O que está fora das minhas muralhas não me concerne", declarou Harren confiante. "Estas paredes são fortes e espessas. 1 milhão de homens não poderiam derrubá-las. Eu construí em pedra, e pedra não queima." Mas Harren se esqueceu que, para além da pedra, o castelo também tinha madeira, tecido e pessoas. Então Balerion soprou, e soprou, e soprou. E todos eles queimaram. Harren, seus descendentes, seus soldados e as torres de pedra começaram a brilhar e se derreteram como velas. Assim, Harrenhal, maior símbolo de poder em Westeros diante da conquista, foi reduzido a um monumento a ubres de Harren Negro. Se você chegou até aqui, queria te pedir para curtir e começar a seguir para esse vídeo chegar em quem também gosta das Crônicas de Gelo e Fogo. A criação da mitologia nacional e de uma nova ordem política está quase pronta. Temos as relíquias, os personagens e os eventos fundadores. Mas para que o domínio dos Targaryen seja efetivado e mantido, é preciso construir fundações mais sólidas e com funções mais práticas. Porque conquistar não significa criar ou governar um reino. Poder não é sinônimo de legitimidade. Dragões dão poder, mas Aegon passa a conquista transformando esse poder em legitimidade. Ao mesmo tempo que esculpia seu reino, Aegon precisava convencer Westeros de que aquela conquista não iria destruir a ordem existente, mas que os Targaryen passariam a comandá-la enquanto seus governantes legítimos. O novo calendário de Westeros marca o fim das guerras da conquista e o início dessa nova era é determinado pela coroação de Aegon. E onde isso acontece não é aleatório, a cidade de Vila Velha. Esse local de coroação é de extrema importância. Vila Velha era a maior e mais rica cidade da época, mas sua relevância se dá porque é onde encontramos 3 símbolos dos pilares da autoridade em Westeros.
o Septo Estrelado, a Cidadela e a Torre Alta. O Septo Estrelado é a sede da Fé dos Sete, principal religião de Westeros. A Cidadela detém o monopólio da produção do conhecimento no continente, responsáveis por escrever a história de Westeros, aconselhar senhores e educar herdeiros, manter a administração e cuidar da comunicação a nível continental. Os mestres representam mais do que simplesmente a ciência no sentido moderno. Eles são também a memória institucional e a burocracia de Westeros. E finalmente, Torre Alta, sede dos governantes de Vila Velha. A fortaleza é uma estrutura imponente, mais alta do que a muralha, e é tão antiga que ninguém sabe sequer quando ou como foi construída. Ela é a casa de uma das famílias mais antigas de Westeros, e de quem você já deve ter ouvido falar, os Hightower. No contexto da conquista, a submissão dos Hightower representa a submissão da aristocracia de Westeros como um todo. Ao ser ungido e receber sua coroa pelo Alto Septão em pleno Septo Estrelado, Aegon faz eco direto às cerimônias de coroação de imperadores pelo Papa e agrega a seu reinado uma legitimidade de ordem divina. Mas isso não é um evento isolado. A coroação é a culminação de um processo que inclui passos importantes dados pelos Targaryen para sua citação dentro da cultura westerosa. Primeiro, eles adotam a heráldica no estilo de Westeros, escolhendo o famoso dragão de 3 cabeças para representar a nova dinastia. Segundo, Aegon se converte à Fé dos Sete, embora a recusa de acabar com o incesto e a poligamia tenham levado a problemas no futuro. Terceiro, o conquistador mantém toda a estrutura feudal, incorporando as elites locais em vez de substituí-las. Isso permite aos Targaryen continuar dizendo que são diferentes, ao mesmo tempo que dizem que também pertencem a Westeros, reduzindo assim a alteridade e mantendo a excepcionalidade. Dessa forma, eles não abandonam sua identidade valeriana, eles a traduzem para a linguagem política de Westeros. A coroação consuma uma integração política e cultural. É o momento em que Aegon deixa de ser mais um invasor e passa a ser rei. A narrativa foi institucionalizada, mas a nova era precisa mais do que um novo calendário com um antes e um depois da conquista. Para marcar simbolicamente essa nova era, os Targaryen iriam usar uma nova capital para representar o projeto de Estado em si. Mas por que Porto Real? A escolha do local da nova capital engloba diversos aspectos que podem ser entendidos através de 3 dimensões: geográfica, simbólica e de estratégia política. Primeiramente, podemos considerar a dimensão geográfica. Porto Real está na região central do continente, na foz de um dos rios mais importantes de Westeros, próximo à Pedra do Dragão e virada para o Mar Estreito. No entanto, esses mesmos argumentos podem ser aplicados a outros locais. Por exemplo, Salinas ou até mesmo Widowsfort preenchem os mesmos critérios. E outra, elas ainda estão na Foz do Tridente e em uma região mais estreita do continente, facilitando o acesso à costa oeste de Westeros, o que faria dessa uma localização ainda melhor. O segundo argumento a favor de Porto Real é por ter sido o local de desembarque dos Targaryen. Isso reforça a mítica da conquista e consolida o desembarque dos conquistadores como um ponto de virada na história do continente. Assim como havia 3 conquistadores em seus 3 dragões, vamos ver essa lógica da tríade da conquista se repetir com as 3 colinas da cidade sendo nomeadas em homenagem a eles. As 3 colinas também representam os pilares da legitimidade que vimos quando falamos de Vila Velha. A colina de Aegon, com o Forte de Aegon e depois a Fortaleza Vermelha, que é onde fica o Trono de Ferro, é a sede do rei e onde a corte se reúne. Ela representa o poder de ordem aristocrática. Na colina de Rhaenys é onde será construído o Fosso dos Dragões, um lembrete da ameaça dos dragões e do poder mágico da antiga Valíria. E na terceira colina, a de Visenya, seria construído o Grande Septo, representação do poder divino e da legitimação dos Targaryen pela Fé dos Sete. Mas há um terceiro fator que, na minha leitura, é a decisão estratégica mais sofisticada. E mais do que consequência da conquista, ele pode ter orientado a escolha do local de desembarque. Esse fator foi escolher o ponto inicial da campanha exatamente na fronteira mais instável e mais conflituosa de Westeros, a divisa entre os domínios de Harrenhal, nas terras fluviais, e o antigo Reino da Tempestade. Enquanto Visenya mantinha uma frente contra o Vale, Aegon e Rhaenys concentraram seus esforços justamente nessa região. Com a queda de Harrenhal de um lado e de Ponta Tempestade do outro, o coração político do continente mudou de mãos. Atacar primeiro a região mais caótica do continente tinha um propósito duplo: explorar a fragilidade dos territórios divididos, com população propícia a se dobrar para se livrar do jugo dos Homens de Ferro, e a transformar aquela região no primeiro grande exemplo da estabilidade prometida pelo novo regime. Embora o domínio Targaryen tenha sido imposto a fogo e sangue, ele trouxe uma estabilidade política até então inédita para o centro de Westeros. Ao transformar a região historicamente mais disputada do continente no coração de seu novo reino,
os Targaryen passaram a associar seu domínio à própria ideia de ordem. E foi justamente essa demonstração concreta de estabilidade que permitiu acelerar o restante da conquista. Depois das quedas de Harrenhal e Ponta Tempestade, bastaram apenas demonstrações pontuais de força, como foi o caso da Batalha do Campo de Fogo, e rápidas rodadas de negociação para subjugar os demais reinos, com a notória exceção de Dorne. Concluída a conquista, o papel dos dragões mudou. A mera lembrança do Campo de Fogo e de Harrenhal bastava para manter os senhores rebeldes em xeque. Como único detentor de armas de destruição em massa, a coroa deixou de usar os dragões apenas para vencer guerras e passou a usá-los para impedir que elas sequer acontecessessem. Foi sob essa hegemonia que se construiu o verdadeiro apogeu da dinastia, o longo reinado de Jaehaerys I, o Conciliador. Sob seu governo, Westeros experimentou uma era de paz, prosperidade e unificação sem precedentes. A brutalidade inicial da conquista deu lugar à diplomacia, à criação de leis unificadas e à construção de estradas, literais e metafóricas. E é aqui que a metáfora dos Targaryen como Sol de Westeros ganha força, uma visão frequentemente apoiada pelos escritos de filosofia do Septão Barth. Para ele, a ordem do reino dependia da permanência da excepcionalidade Targaryen. Com o poderio bélico e mágico dos dragões servindo como uma ameaça latente e inquestionável, o poder absoluto não precisava mais ser usado o tempo todo. Sua simples existência mantinha todos os senhores em órbita pacífica. E enquanto os dragões voassem, a casa Targaryen ocuparia o centro gravitacional de Westeros, aquecendo e iluminando um reino unificado. No entanto, se os dragões eram o sol do verão de Westeros, a dança dos dragões representa o outono da casa Targaryen. Toda a arquitetura política construída desde a conquista passaria por sua maior prova em decorrência da guerra civil que ficou conhecida como a Dança dos Dragões, colocando em xeque os próprios fundamentos da legitimidade Targaryen. O que ficou cravado na memória de Westeros foi o absoluto rastro de destruição deixado pelas feras. Batalhas catastróficas como a de Tumbleton mostraram na prática o que significava o fogo e sangue dos Targaryen. O reino inteiro queimou, sangrou e padeceu de fome. Tudo por conta de caprichos e disputas de ego de uma única família. Para piorar, esse racha dos Targaryen também fraturou a nobreza de maneira generalizada. Com a conquista tendo acontecido há pouco mais de um século apenas, as feridas das antigas fronteiras ainda não estavam totalmente cicatrizadas. Ao forçar as grandes casas a escolherem um lado, a dança renovou velhas rivalidades políticas, lembrando os senhores de Westeros de que o continente ainda era um barril de pólvora. O que acontece quando essa dinastia responsável por unificar o Westeros é reduzida a um punhado de sobreviventes e perde quase todos os seus dragões? Esse foi o começo do fim da hegemonia militar. E sem os dragões cobrindo o céu de Porto Real, a ideia da excepcionalidade valeriana começou a ruir. Aos olhos de seus súditos, os Targaryen deixaram de ser figuras quase divinas e intocáveis para se revelarem apenas humanos feitos de carne, vulneráveis a lâminas e a venenos, plenamente capazes de sangrar. E é aqui que ocorre a grande virada nos símbolos de poder dos Targaryen. Para além da perda do monopólio da força bruta, quando a mágica deixa de existir, a excepcionalidade dos Targaryen é enfraquecida e sua legitimidade passa a ser questionável. O poder dos Targaryen nunca dependeu apenas da força. Ele foi cuidadosamente construído por meio de símbolos, instituições e de uma narrativa capaz de transformar conquistadores estrangeiros em governantes legítimos. Mas essa estrutura dependia de um elemento que a tornava verdadeiramente excepcional e conferia coesão a todo esse sistema, os dragões. No entanto, após a dança, os dragões se tornaram cada vez mais raros, cada vez menores e mais frágeis. Isso é especialmente representativo para uma família que sempre chamou seus próprios membros de dragões. Assim, quando falamos da morte dos dragões, não estamos falando apenas das criaturas. De quase 20 Targaryen vivos antes da dança, isso sem contar com as sementes de dragão, apenas 5 sobreviveram. Nada ilustra melhor essa derrocada do que a própria criatura que marcou o fim da Era Mágica. O último dragão, nascido durante o reinado de Aegon III, é descrito como uma criatura doentia, pequena e atrofiada. Esse último animal não é apenas um fim trágico para a espécie, ele é a metáfora perfeita para a própria casa Targaryen dali em diante. Uma dinastia que permanece sentada no trono, mas como uma versão menor, frágil e atrofiada da glória de seus ancestrais. Se você tem algo a acrescentar a essa conversa, se acha que eu esqueci de algo importante ou que eu estou viajando, deixa aí um comentário. E se você achou essa análise interessante, queria te pedir para curtir esse vídeo e se inscrever para ajudar o canal a crescer e chegar em quem também gosta desse tipo de conteúdo. Eu sou o Bruno, e em breve estou de volta com mais comentários sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Guerosilas.